noite, gente. Boa noite. Vou ter um bate-papo hoje aqui com a Fabiana. Na verdade, eu que sou a convidada da Fabiana, na verdade, do Fórum Evangelho e Justiça, para a gente tratar do tema a igreja e a violência contra a mulher. Só que a gente tentou chamar por lá e não deu certo, então vamos ver se a gente chamando por aqui vai funcionar, né? Então eu vou esperar a Fabiana entrar aqui com o login do fórum, né? Para que a gente possa começar o nosso bate-papo, né? E esperando um pouquinho aí para ver se ela chega. Enquanto isso, vou dando boa noite para quem tá aí. Boa noite, Leda, Viviane, a Vinícius aí do Dux Cookies, Ana Lúcia, Mari Hoffman. Boa noite aí para vocês, gente. Esperando aí ver se Fabiana chega para eu poder convidá-la, né, para esse bate-papo aqui e para a gente poder conversar sobre esse tema importante que é a violência contra a mulher. Falou que a gente vai... Pode chegar, Ana Lúcia, pode chegar. Boa noite, Elisa. Boa noite, Andréia. Boa noite aí para Márcia, para todo mundo que tá chegando, para Rose, Danilo Bicalho chegando também. Boa noite para todo mundo. Tô esperando a Fabiana entrar. Será que ela entendeu que era para ela chegar aqui? Kenner, me ajuda aí, se você estiver na live, avisar para Fabiana entrar aqui no meu, para eu poder chamá-la. Vamos ver se ela tá aí, como fórum, né? Espera aí, gente, um pouquinho. Só um minuto, para ver se eu acho a Fabiana, né? Não, não chegou ainda. Tô esperando a solicitação dela. Sim, eu sigo o fórum, Kenner. Tá ok. Ela não entrou aí, não? Ah, e agora que ela entrou. Ela entrou. Vamos ver aqui se ela aparece agora com... Agora sim, agora deu, gente. Se ela chega. Esperando aí a Fabiana chegando. Mais uma vez dando boa noite pra você. Vamos ver se agora vai. E aí, Fabiana, deu certo agora? Ei, deu certo. Incrível, E né? aí? Você entrando. Não sei Ô, dizer, melhorando. não sei explicar o que que acontece que eu entrando como convidada, às vezes não dá certo, e aí eu preciso chamar quem me convidou e eu convidar. Não sei, acho que eu tenho. É dom para ser anfitriã, deve ser, né? Ah, deve ser. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Fabiana Tostes, eu sou jornalista, assino uma coluna política no jornal A Tribuna, sou membro do Fórum Evangelho e Justiça, né, que é um fórum que é um espaço de diálogo, né, para várias aí lideranças, pastores, pastoras, preocupados com esse diálogo entre relação de fé e direitos humanos, né? Não só eu, a pastora Anelisa também faz parte. Eu vou deixar ela se apresentar. Você quer se apresentar, Anelisa? Obrigada, Fabiana. Bom, eu sou a Anelisa, tem muita gente aí na live que já é da minha igreja, eu sou pastora auxiliar na primeira igreja batista em Goiabeiras. A minha formação também é na área do serviço social, sou formada em serviço social pela UFES, sou formada em teologia pela Faculdade Unida, sou especialista em terapia familiar e de casal, pelo Crescente FDV. Então, estamos aqui hoje para conversar sobre esse tema que toca, né, também a minha formação profissional, tanto como assistente social como terapeuta de família e casal, mas que também toca a minha atuação pastoral. Então, nosso diálogo vai ser também abordando essas vertentes aí. Nós vamos falar sobre violência doméstica, né? Violência contra as mulheres e o papel da igreja nesse diálogo, né? Tanto como aquela comunidade que recebe as mulheres muitas vezes vítimas dessa violência, mas que também recebe muitas vezes o agressor, né? Que muitas vezes faz parte, é membro da igreja, faz parte do corpo ministerial. E a igreja ela tem um papel importante para se discutir esses temas. E a gente está debatendo sobre isso hoje porque aconteceu algo bastante polêmico aí no final de semana, né, pastora? Envolvendo uma cantora bastante famosa, uma cantora gospel, um clipe de uma música que abordava essa questão da violência doméstica. E o clipe foi bastante polêmico, ele mostrava ali uma cena de uma mulher sendo espancada por duas vezes, e pelo menos na primeira versão desse clipe,
essa mulher, ela não denunciava, ela suportava aquela agressão calada, não se via ela procurando ajuda, buscando alguém. Ela orava e ela deixava aquela casa, deixava uma Bíblia para ele com um bilhete, e ao final do clipe ela o perdoa, ele parece ali que ele se converte, né? Que ele se arrepende, mas ela o perdoa, e em nenhum momento é falado sobre a questão da denúncia, sobre a questão da violência, sobre a questão de ajuda a essa mulher, né, pastora? Sim, exatamente, né? Então, antes da gente começar a conversar sobre a discussão que esse clipe desencadeou, acho importante a gente mencionar que nós não estamos aqui fazendo uma caça às bruxas à cantora, né? É, A gente claro. está problematizando a mensagem que o vídeo comunica, né? Então, até porque a cantora é uma mulher e eu me negaria a ficar aqui colocando uma mulher na berlinda, né? Já que a gente vai falar de violência contra as mulheres, eu me negaria a participar de um momento onde a gente estaria colocando uma mulher aqui para ser, né, enfim, linchada em praça pública. Então, não se trata de falarmos sobre a cantora, nós estamos falando sobre a mensagem que o vídeo comunica e como essa mensagem precisa ser problematizada no âmbito da igreja, né? Alguém me perguntou, Fabiana, até para a gente começar a discussão, ou alguém comentou no nosso Instagram quando a gente problematizou esse problema. Alguém comentou assim: ah, mas qual é o problema do vídeo conter a agressão e não conter a denúncia? Quando você assiste um filme, tem vários filmes que têm agressão às mulheres e não fala sobre a denúncia, ou a novela, ou Netflix, ou Amazon. Então nós vamos ficar aqui problematizando todo filme, toda série que contém uma cena de violência contra a mulher, porque vocês não fazem isso. Então, a gente já começa partindo dessa crítica e dessa questão, porque ninguém assiste a um filme que contenha cenas de agressões contra as mulheres ou contra quem quer que seja, ninguém assiste uma série da Amazon imaginando que aquilo seja um decreto de Deus, vontade de Deus para suas vidas, ou que aquilo esteja na Bíblia, né? Ou seja, o filme não mistura discurso religioso com violência. Então, você vai para o filme, você entende que ele retrata cenas do cotidiano, que ele problematiza o que está sendo posto, mas você não entende aquilo como uma determinação de Deus. Mas quando você vê um clipe de uma cantora gospel, que é uma referência, quando você assiste a um clipe que tem um hino de louvor, né? No imaginário, presta atenção no que eu vou dizer, no imaginário do evangélico médio, o que está sendo descrito ali é doutrina, tá? Ele vai receber a mensagem do vídeo como dogma religioso, ele vai receber a mensagem do vídeo como vontade de Deus, especialmente se isso está vindo de uma cantora que tem uma ótima reputação, que tem um casamento sólido de muitos anos, né? Então, o evangélico médio vai ver esse clipe e só vai ver reforçar também toda a doutrina que ele está acostumado a ouvir na igreja, né? Porque o que as mulheres estão acostumadas a ouvir na igreja é: você tem que resolver os conflitos do seu casamento com base na oração, você tem que ser sábia, você tem que se submeter ao seu marido, haja o que houver, se alguém te ferir numa face, você vai voltar a outra, né? Então, leituras muito rasas e muito infantis do texto bíblico que só fazem reforçar uma condição de subalternidade da mulher e relações desiguais entre os gêneros. Então, é completamente diferente você assistir um filme e você assistir um clipe de uma cantora gospel, porque o evangélico médio vai consumir isso, né? É importante que se diga isso. O clipe ele é produzido para um nicho de mercado, que é o consumidor evangélico, e ele vai consumir isso como uma doutrina da igreja, como aula da escola bíblica dominical. Uma verdade absoluta, né? Uma verdade absoluta, no caso, né? Sim, sim, exatamente. Então, é por isso que isso suscitou tanta discussão. Então, eu torno a repetir que a gente não está aqui querendo colocar a cantora na berlinda. O que nós estamos é problematizando como é que o clipe retrata, primeiro, o que está posto em muitas comunidades evangélicas, né? Esse ensinamento de que a mulher resolve e aguenta calada todo tipo de agressão, porque essa é a vontade de Deus.
Então, o clipe retrata o imaginário do evangélico médio, que é assim mesmo, né? E o clipe reforça esse lugar de subalternidade da mulher, né? Então, ainda que já tenha havido uma retratação, refizeram o clipe, ainda assim, né, a discussão precisa ser aberta e a gente precisa pensar, porque nós estamos lidando com questões muito graves e estruturais, né? E daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Sim, na verdade, o clipe é só um gancho de uma discussão que ela é necessária, né? Ela é relevante, ela é urgente, né? Dados do Ministério da Saúde mesmo mostram que nesse período da pandemia aumentou em 28%, Ministério da Saúde não, perdão, Ministério da Mulher, em 28% o número de casos de agressão a mulheres, né? Claro, não é culpa do isolamento social, não é culpa do fato da mulher, do discurso do fique em casa, né? Mas é uma situação que propicia que aquela mulher ela sofra essa violência doméstica e que muitas vezes ela não tenha condições de sair de casa e denunciar, porque ela está ali 24 horas por dia com seu agressor. Ela não sabe a quem procurar, muitas vezes não sabe que as delegacias estão funcionando normalmente. Dá para fazer denúncia tanto presencialmente quanto online, e aquela situação ela vai sendo perpetuada. E diferentemente do clipe, muitas vezes não tem aquele final feliz, né? Que o rapaz se converte e fica subentendido que ele muda de vida. Ninguém também está falando que a oração não tem poder, né, pastora? Nós cremos no poder da oração, somos dessa tradição que crê, mas é porque algumas atitudes também requerem algo além, né? Algo além, ao falar, ao denunciar, ao buscar ajuda para que não termine como muitos têm terminado aqui, que é um final totalmente trágico, né? Eu estava, hoje mesmo, o jornal A Tribuna, ele fez, que é o jornal onde eu trabalho, fez uma reportagem especial, a repórter Cananda, na Tiele, ela retratou os números daqui no estado de feminicídio, de agressão contra as mulheres. Então, de janeiro a maio desse ano, 6.168 mulheres procuraram delegacia para fazer denúncias. É muita denúncia, é muita gente. Em 5 meses, 6.000 denúncias. Sim, e assim, tem uma pesquisa também da Valéria Vilhena, que diz que do universo de mulheres agredidas, vítimas de violência, de todo o universo, 40% são evangélicas, né? Uhum. Por que esse número é alarmante e é preocupante? E por que essa nossa discussão é necessária, já que nós estamos conversando como evangélicas, né, sobre esse tema? Porque, de acordo com as estatísticas, os evangélicos no Brasil somam 22% da população. Tá? Então, quando a gente pensa que das mulheres agredidas, 40% são evangélicas, isso é assustador, porque se fosse, do universo de mulheres agredidas, 22% são evangélicas, então a gente estaria dentro do percentual aceitável ou relativo ao total da população. Não é verdade? Ora, se 22% da população é evangélica, então 22% das mulheres são agredidas evangélicas, então é o percentual relativo. Mas quando você vai para o universo de agredidas e 40% é evangélica, isso assusta a gente. E isso tem que nos fazer pensar, isso é muito importante, meu povo, isso tem que nos fazer pensar como é que o nosso discurso religioso fortalece a violência. Como é que o discurso religioso, como é que a nossa aula da escola bíblica dominical, como é que a pregação do nosso púlpito, como é que o roteiro dos nossos retiros de casais, como é que o material da nossa união feminina reforçam a violência? Porque não é possível que nós tenhamos um número tão alarmante sem problematizar como é que a nossa fé, ou melhor, não como a nossa fé, mas como que a experiência religiosa fortalece o lugar de violências a que essas mulheres estão sujeitas. Então, essa é a tônica aqui, e é por isso que o clipe vem como gancho para a gente pensar isso, porque o clipe só retrata o ensino do púlpito, da escola dominical, da irmã do Ministério de Mulheres. E que ensino é esse? Um ensino que coloca homens e mulheres em lugares desiguais. E aí eu preciso falar que a violência contra a mulher,
é só a ponta do iceberg. A violência contra a mulher é só um sintoma de um problema muito mais grave e estrutural, que é o princípio da sociedade patriarcal, que é a existência de lugares desiguais, de relações desiguais entre os gêneros, né? Então, por que é que acontece violência contra a mulher? Acontece violência contra a mulher porque nós temos uma sociedade que se organiza dentro de uma lógica patriarcal, que coloca homens e mulheres em lugares desiguais e que dá aos homens, dentro do imaginário cultural, o poder de usarem as suas mulheres como se objetos seus fossem. Então, esse ensino é reforçado na igreja? É óbvio que é reforçado na igreja. É reforçado na igreja através de leituras bíblicas que colocam o homem acima da mulher. É reforçado na igreja através de falas do tipo, sabe por que você não, o seu casamento não vai bem? Porque você não foi uma mulher sábia, porque se você fosse uma mulher sábia, você edificaria a sua casa. É reforçado através de leituras simplistas dos textos paulinos, como, por exemplo, o homem é a cabeça. É reforçado até através de invenções. É reforçado até através de invenções, como, por exemplo, não existe nenhum texto na Bíblia que diga que o homem é o sacerdote do lar, mas inventaram isso e repetiram até isso virar uma verdade. Isso aí está tão na Bíblia quanto quem tem boca vai a Roma. Mas o povo repete isso, o homem é o sacerdote do lar. Ou faça a sua parte que Deus diz, que eu te ajudarei, né? Exatamente. Isso e quem tem boca vai a Roma está tão na Bíblia um quanto o outro, né? Ou seja, não está lá, né? Então, isso vai sendo reforçado. Isso vai sendo reforçado através dos lugares de subalternidade a que as mulheres são colocadas na igreja. Então, as mulheres estão na cozinha, as mulheres estão no ministério infantil, mas as mulheres não estão no púlpito. Na maioria das igrejas, as mulheres são impedidas de liderar, né? Elas não podem ser pastoras, elas não podem presidir a igreja. E por que não podem presidir? Por causa do discurso da submissão, um discurso equivocado, né? Eu poderia até gastar um tempo, se for o caso, falando um pouco sobre esses textos bíblicos, né? Mas já fiz isso em outras lives, quem já me ouviu falar bastante sobre a interpretação desses textos bíblicos. Interpretações equivocadas, interpretações feitas a partir de uma lógica patriarcal e machista. Mas esses ensinos todos que vão reforçando esse lugar desigual, vão dando aos homens o direito de violentar suas mulheres, porque nós já sofremos violências em todas as outras esferas. Porque quando a igreja diz para a mulher, você não pode liderar, isso já é uma violência. Quando a igreja diz para a mulher, você tem que aguentar tudo, e se o seu casamento não vai bem, a culpa é sua, isso já é uma violência. Né? Quando a questão do, minha irmã, você tem que pagar o preço, você ora pelo seu esposo, faz jejum, faz campanha, é porque você não está tendo fé, porque se você tiver fé, ele vai mudar, porque Deus muda. E isso vai gerando uma bola de neve, que aí a mulher, em vez de vítima, ela se sente culpada. Ela, poxa, eu estou sendo agredida, porque eu é que não estou fazendo a minha parte. Eu é que não estou orando, eu é que não sou crente o suficiente, eu é que não sou boa o suficiente. Por isso que ele me bate porque eu mereço, porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Exatamente. Inclusive, muitas mulheres nem pedem ajuda justamente porque elas vão ter que expor, né, a situação deplorável que se encontra dentro do seu lar, e o medo do julgamento é enorme. Porque, afinal de contas, elas vivem sob ideais de um casamento perfeito. E quando elas olham para dentro da casa, elas veem que isso não funciona. Mas como é que eu vou chegar lá na igreja e dizer que o meu casamento não é aquele conto de fadas? E como eu vou ficar diante da comunidade? Né? Como eu vou ser vista pela comunidade? Né? Como que eu vou exercer meu ministério? Né? Como eu vou exercer meu ministério se eu chegar lá e disser que meu casamento tá funcionando mal? Como eu vou exercer? Ou seja, ela já não tem voz, ela já não tem vez, né? Ela já é responsabilizada, porque afinal de contas ela é que tem que ser a mulher de oração, ela é que tem que pagar o preço, ela é que tem que dobrar o joelho, ela é que tem que subir o monte, ela é que tem que fazer jejum. E, ou seja, ela está jejuando, ela está orando, ela está pagando o preço, ela subiu o monte, ela fez campanha, mas o marido continua violento. Como que ela chega na igreja e fala isso? Como que vai ficar a imagem dela como mulher de fé? Então, isso é muito complicado. A gente cria uma estrutura religiosa que é extremamente violenta contra as mulheres, entende? Não encoraja as mulheres a tomarem uma atitude, né?
Até dentro, porque às vezes a gente fala assim, mas você tem que denunciar, mas às vezes nem dentro da igreja ela é encorajada a buscar essa ajuda, né? Muitas Uhum. vezes ela é desacreditada, como a gente já falou, culpabilizada, toda aquela situação que acaba fazendo com que ela realmente desista, né? E se convença que é aquilo que tem para ela, né? Exatamente, que é melhor ficar assim, né? Então, algumas pessoas estão colocando aí no comentário, e se ela divorcia? Nossa, o estigma é terrível, né? Você roeu a corda, você não aguentou, você não perseverou o suficiente, né? Você deveria ter orado mais, você não orou o tanto que você deveria orar. Então, a mensagem do clipe, ela é perigosíssima por causa disso, porque Sim. ela desconsidera a extrema vulnerabilidade em que já se encontram um sem número de mulheres na igreja, que estão sofrendo violência doméstica, que estão sendo agredidas pelos seus maridos, né? É óbvio que o clipe coloca uma coisa importante, que eu acho que também vale a pena ser mencionada, que é a questão do alcoolismo, porque de fato, né, as estatísticas mostram que o alcoolismo agrava as situações de violência doméstica. É verdade, o clipe retrata isso, né? O alcoolismo agrava mesmo. Mas, por outro lado, o clipe desconsidera que existem muitos homens cristãos, pastores, gente que chegou na liderança da igreja, que agride a mulher, e que violenta a mulher, e que o álcool não está lá, né? E aí, Sim. a nossa questão aqui hoje, né, eu acho que é importantíssima, é reforçar isso, né? Como é que o nosso discurso religioso é cúmplice da violência. Então, eu queria usar uma palavra bem forte, sabe? Assim, porque eu acho que a gente precisa chocar, a gente precisa chacoalhar a igreja para a igreja pensar. A questão é, o nosso discurso religioso é cúmplice da violência quando não é motor dela, sabe? Sim. Então, isso precisa ser pensado, isso precisa ser Sim. problematizado urgentemente para que a gente possa pensar novos horizontes e novas possibilidades a gente viver em família, em sociedade e na igreja. Sim, algumas pessoas estão falando aqui nos comentários sobre a violência psicológica. É verdade que nem sempre começa com violência física, né? A relação, muitas vezes, de um casal. É sempre aquelas palavras que machucam, que colocam a mulher para baixo, que sempre fala que ela não tem o valor que ela realmente tem. E é aquela violência que vai minando, né? A identidade da mulher, a identidade da pessoa. E aí ela já chega num período que ela fica tão vulnerável que muitas vezes ela se submete à violência física porque ela já sofreu muita violência psicológica, ela já não acredita que ela realmente não é para ela ser vítima desse tipo de violência, ela já acredita no contrário, que ela merece, enfim. E a violência psicológica, muitas vezes, a pessoa não dá um tapa, mas faz tanto quanto um tapa psicologicamente contra a mulher, né? Uhum, sem dúvida. Inclusive, a violência caracterizada na lei, por exemplo, na Lei Maria da Penha, ela pode ser psicológica, ela pode ser moral, ela pode ser patrimonial, sexual ou física. Tá? Sim, Todas essas violências, elas estão ali caracterizadas na lei e elas podem ser observadas, né? Então, violência psicológica é chantagear, né? É constranger, é humilhar, né? A violência moral é ofender a pessoa na sua dignidade, né? Violência patrimonial é usurpar os bens da companheira, ou impedir que ela possa desenvolver o próprio sustento. Aliás, uma das coisas que mantém as mulheres nas relações abusivas e violentas é a dependência econômica, e muitos sim, homens, maridos, violentam as suas esposas ao impedi-las de trabalhar, ao impedi-las de exercer sua profissão, de terem o próprio dinheiro, ou quando elas trabalham, o marido pega todo o dinheiro para ele. Isso é violência, né? Com aquela desculpa de quem tem que tomar conta do dinheiro da família é o homem. Olha, se isso for um acordo do casal e estiver bom para os dois, ok. Se não for consensual e não estiver bom para ela, isso é violência patrimonial, está tipificado na lei. É uhum, violência sexual, né? A gente acha que não, mas maridos podem violentar sexualmente suas mulheres também.
É. E às vezes isso acontece, isso é reforçado até em retiro de casal, tá, gente? Muito triste isso, porque tem retiro de casal que é reforço de violência. Tem retiro de casal que é você colocar os casais no final de semana para fazer uma lavagem cerebral machista e fazer as mulheres se submeterem cada vez mais a violências num hotel gostoso e confortável. Né? Então, assim, eu não costumo ser de rodeio, não, sabe, Fabiana? Eu falo mesmo, eu acho que a gente não pode ficar fazendo muito, sabe? A gente não tem tempo mais para ficar perdendo com meias palavras. Então, o que tem de retiro de casal, que é levar o casal um final de semana para poder receber lavagem cerebral machista e fazer com que as mulheres voltem aceitando todo tipo de violência, não está no gibi, né? Então, a violência sexual É aquela tal da obrigação da mulher, né? A obrigação da mulher, a é obrigação submeter, sexual, né? sim, é submeter as mulheres a relações sexuais que elas não consentem, tá? Ou que o marido pode abusar sexualmente da esposa, sim, né? Então, exigir que elas se submetam a práticas sexuais que são repulsivas, né? Isso tudo pode acontecer dentro do casamento, e isso é violência, né? Então, e a violência física é aquela que a gente se choca, né? Porque ela, obviamente, né, é a que pode levar à morte, mas os danos dessas outras violências podem ser irreparáveis, irreparáveis, né? E aí a gente precisa falar sobre isso. Até porque também o ciclo, um outro dado que é importante a gente mencionar, é o ciclo da violência. A violência doméstica, ela tem um ciclo, e esse ciclo confunde muito a cabeça das mulheres, porque geralmente a violência começa como? Tem uma tensão entre o casal, tá? Aí a mulher deseja colocar a sua vontade, o marido não aceita que ela coloque a sua vontade, então tem um conflito entre os dois, nesse conflito surge uma tensão, ela deseja se colocar, mas não consegue, e para que ele possa abafar o desejo dela, ele violenta, ele comete a violência. Só que depois que ele comete a violência, é comum passar por um período que a gente chama de lua de mel, o agressor se arrepende. E quando ele se arrepende, ele vem fazendo 1000 propostas de retorno, ele faz promessas, ele diz que vai melhorar, ele diz que as coisas vão ser melhores daqui para frente, etc, etc, né? E aí depois a mulher acredita, retorna para ele, e aí ela vai e passa por um novo momento de tensão, né? Aí vem de novo a tensão, o agressor de novo violenta, depois que ele violenta, aí você vai e passa de novo pela lua de mel, tem um arrependimento e fica nisso a vida inteira. Tensão, violência, arrependimento, lua de mel. Tensão, violência, arrependimento, lua de mel. Só que o que tende a acontecer é que a cada ciclo a violência vai se intensificando, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque isso deixa as mulheres muito confusas, né? E as faz estar sempre nutrindo a esperança de que as coisas possam ser diferentes, e na verdade as coisas não são. E como que a igreja, assim, você falando já da comunidade que você atua, né, como pastor e tal, como que a igreja ela pode reagir de uma forma a trazer, porque esse assunto ainda é um tabu, né, em muitas denominações, em muitas igrejas, em muitas tradições. Como que a igreja ela pode debater de uma forma de trazer uma resposta, assim, a curto, médio, longo prazo? Por exemplo, quando a liderança tem ali o conhecimento de que tem um casal que está passando por essa situação, como agir? Como... Vou falar apenas para interagir com o comentário, né? Alguém fez uma reação ao que eu falei dos retiros de casais. Eu quero apenas reafirmar que eu não disse que são em todos os retiros de casais que isso acontece, mas que há retiros de casais em que isso acontece. Eu falei da minha formação no início, eu sou terapeuta de família e casal. A maioria dos casais que eu atendo são casais evangélicos, por uma razão óbvia. Muitas pessoas me indicam por saber que eu sou evangélica e poderia compreender o universo que o evangélico frequenta. Então, eu já ouvi inúmeros relatos, né, a esse respeito, inclusive de pastores falando que as mulheres têm que se submeter a qualquer desejo sexual dos maridos, por exemplo. Então, é essa crítica que eu fiz, mas obviamente eu não fiz nenhuma generalização dizendo que isso acontece em todos os retiros de casais, até porque eu sou preletora de inúmeros retiros de casais, se eu dissesse que era em todos, eu estaria falando contra mim mesma como preletora de retiro de casais, né?
Mas então, voltando às soluções de curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que a curto prazo, para agora, a gente precisa falar sobre o assunto, evitar falar sobre esse assunto, né? Ou evitar não falar sobre o assunto, ou não abordar o assunto, tá? Então, a gente evita falar sobre essa temática, especialmente a gente está num momento onde falar sobre direitos das mulheres, luta das mulheres e igualdade de gênero é visto como uma frase, uma adesão político-partidária. Né? Isso é um grande problema, porque isso não é uma questão de política partidária. Isso é uma questão do evangelho. O evangelho é anti-violência. Né? Jesus sempre foi um pacificador. Né? Todo tipo de violência é contrária à mensagem do evangelho, cujo reino é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, quando Paulo resume o que é o reino de Deus, ele fala: o reino de Deus é justiça. Então, lutar para que haja justiça entre os gêneros é uma pauta evangélica, sabe? Não é uma pauta de partido político, é uma pauta do evangelho. O reino de Deus é a mensagem do Cristo que veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas, né? O plano original de Deus é um homem que estava diante da sua mulher e os dois estavam na mesma altura. Né? Essa mensagem do texto de Gênesis, né? O que gerou o desequilíbrio entre os gêneros e é o que gera o desequilíbrio entre os gêneros é o pecado que faz com que as mulheres sejam colocadas numa posição de subalternidade. Então, falar sobre a igualdade entre os gêneros, dizer que homens e mulheres são iguais em dignidade diante de Deus, que devem ser tratados com o mesmo amor e o mesmo respeito, que devem ter as mesmas oportunidades de desenvolver as suas potencialidades, que devem ser capazes igualmente de fazer as suas próprias escolhas sem nenhuma coação, que devem ser capazes e plenamente responsáveis pelos destinos da sua própria vida, sem nenhuma coação. Isso é uma mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de um reino de justiça. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode fugir. Então, vamos tratar, isso é para agora, é para ontem, meu povo. Dizer que tratar esse tema como um tema necessário à vida da igreja, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, acho que a médio prazo, a gente desenvolver dentro da igreja espaços, né, para que as mulheres possam ocupar as lideranças, né, para que as mulheres possam ter voz. As mulheres precisam falar na igreja. Né? A gente precisa permitir que as mulheres se pronunciem, que as mulheres leiam o evangelho e deem o seu olhar a respeito da palavra de Deus, que elas possam se pronunciar, que elas sejam participantes dos espaços de poder e dos espaços decisórios da sua religião. Né? Então, isso é para ontem, isso contribui, né? Desenvolvimento de rodas de conversa na igreja sobre a temática, né? Olhares interdisciplinares, de multiprofissionais. Na sua igreja chama todo mundo, chama o assistente social, o psicólogo, o cientista social, chama o pedagogo, chama o pastor, chama todo mundo para dialogar, meu povo. Né? A gente precisa fazer com que a igreja converse sobre isso, né? A igreja dialogue sobre isso. Né? A gente precisa desenvolver pastorais dentro da igreja, de atenção a isso. Né? Então, por que as nossas igrejas não desenvolvem uma pastoral da mulher, né? E que possam promover ações afirmativas das mulheres? Né? Então, isso tudo é importante, né? A curto, médio prazo. Né? E a longo prazo, eu espero que a gente, como igreja, seja capaz de bater pesado, assim, de promover transformações estruturais, porque a gente está diante de um problema que é cultural, né? Como eu disse, o machismo e a sociedade patriarcal estrutura o nosso mundo, né? Então, a gente precisa promover reflexões, né? Para que a gente possa repensar as estruturas, né? E isso é urgente também. A igreja, na verdade, ela deveria estar à frente desse debate, né? Pautar a sociedade e não ser pautada por ela, né? Devia estar pioneirando grupos de estudo, propostas de políticas públicas, sugestões para que a gente possa ir reduzir o índice de criminalidade.
Eu já entrevistei muitas mulheres vítimas de violência e eu sempre estou acompanhando dados de feminicídio, de mulheres assassinadas. E uma vez conversando com uma delegada, até para contribuir para o dado que você deu falando sobre que 40% das mulheres agredidas numa pesquisa de São Paulo eram evangélicas, eu conversando com uma delegada daqui do Espírito Santo, ela falou que a maior parte das mulheres que depois registram a queixa e depois retiram as queixas ou que vão lá e não dão prosseguimento à denúncia ou ao processo, são também mulheres, ela usou o termo religiosas, né? São mulheres religiosas porque foram, de alguma forma, orientadas, né, pelas lideranças a não prosseguir com a queixa contra o esposo, para não dar prosseguimento, para não dar andamento, e muitas vão lá, sofrem a violência muitas vezes de novo. Como você falou, é aquele ciclo que sempre está se repetindo, né? Uhum. E ela me falou sobre isso, eu não achei ainda um dado científico sobre isso, um estudo sobre isso aqui, mas é comum, nas conversas que eu tenho com as vítimas, elas falarem que se colocarem nessa posição de, eu não vou levar isso adiante, Deus é juiz, Ele que vai determinar a minha situação, Ele que vai direcionar. E, claro, não tirando essa parte, porque a gente conhece, a gente sabe aquilo que Deus pode fazer, mas acaba perpetuando a violência doméstica em muitas comunidades. Só para, voltando naquele dado, de janeiro a junho desse ano, aqui no nosso estado, 47 mulheres foram assassinadas. 12 por feminicídio, que é o simples fato de ser mulher, né? O feminicídio, que são crimes passionais, a mulher se divorciou, se separou, o homem, não, o marido, o companheiro, namorado, ex-namorado, não aceitou e assassinou aquela mulher. E a gente tem que lembrar também que o Espírito Santo, num passado não muito distante, ele já esteve aí no ranking, né, na segunda colocação de assassinato de mulheres. Sim. Né? E é uma situação que a gente vem avançando, né, o índice vem caindo aos poucos, mas vem caindo. E é um problema que a gente não pode descansar, né? É uma situação que não se pode descansar, porque pode regredir e voltar tudo novamente como era antes. Sim, e olha o que é pior dessa estatística, né? É que o Espírito Santo, que já esteve encabeçando o ranking nacional de violência contra a mulher, é um dos estados mais evangélicos do país. Ele é o segundo estado mais evangélico do país. Ou era há bem pouco tempo, o estado mais violento contra as mulheres. Agora, me diga se esse dado não reflete as estruturas religiosas aqui do nosso estado e a forma como a religião evangélica trata os lugares de homens e mulheres, né? Então, se isso... a gente tem que se perguntar, né? A gente tem que se perguntar onde que está esse evangelho de justiça, de paz, que não é refletido na sociedade, que não é refletido nos índices de violência, né? Por exemplo, nós vemos... se você tem certas avenidas daqui de Vitória... que você conta uma igreja, pula 2 casas, mais uma igreja, pula mais 2 casas, mais uma igreja. Então, qual a diferença, qual a mudança que nós, como cristãos, estamos fazendo na sociedade? Essa diferença tem que aparecer através dos números, dos índices, do nosso retrato social, né? Então, qual é esse evangelho que está sendo pregado que não está fazendo a diferença na sociedade? É uma pergunta que a gente precisa fazer, sabe, como as nossas mulheres estão sendo tratadas. É uma pergunta que a gente precisa fazer. É diferente dentro da igreja e fora da igreja? É uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Sim, e aí o pastor Kenner e o pastor Uziel apontam uma questão aí nos comentários que é importantíssimo, que é qual é o papel dos homens nisso tudo, especialmente, já que nós estamos falando de contexto religioso, dos líderes, pastores, homens, né? Os homens precisam, meus homens, meus irmãos em Cristo Jesus, eu vos suplico, vou falar igual Paulo agora, meus amados irmãos, eu vos suplico, em nome de Jesus, que vocês reconheçam o lugar de privilégio em que vocês se encontram, né?
Os homens precisam reconhecer que eles são privilegiados só por serem homens. Vocês já saem na corrida dos privilégios muito à frente das mulheres só pelo fato de terem nascido homens. E já que vocês estão numa posição de privilégio, vocês têm um dever moral diante de Deus e diante das mulheres de tomarem providências, né? Ou seja, uma vez eu ouvi uma frase do Juliano Som, e ele dizia assim que quem tem o microfone na mão tem o dever moral de dar voz a quem não tem. Né? Ele queria dizer que não tem voz, né? Ele queria dizer que você ter o microfone na mão na sua comunidade é estar ocupando o espaço de poder. Né? Ou seja, se você tem o microfone na mão, se você ocupa o espaço do púlpito, se você é um homem, você está ali, você está no espaço de poder e privilégio. Né? Uma vez eu estava pregando no Team Brasil, que é o Encontro Nacional de Adolescentes Batistas Brasileiros, e eu perguntei, o tema era machismo, eu perguntei a eles, quantas vezes num ano, vocês ouvem uma mulher pregando no púlpito das suas igrejas? No púlpito, não estou falando lá no Ministério Infantil, não. Né? No Ministério Infantil a gente tinha que perguntar quantos homens estão lá, né? Eu quero falar do púlpito. Quantas vezes num ano vocês ouvem as mulheres pregando no púlpito das suas igrejas? Aí eles responderam, a maioria, uma vez, no Dia Internacional da Mulher. Né? Alguns responderam 2 vezes, no Dia das Mães e no Dia da Mulher. Né? E aí, o que respondeu mais, naquele universo de adolescentes que estava ali no Team Brasil, falou umas 4 vezes. Foi o máximo que eu ouvi. 4 vezes num ano uma mulher ocupa o púlpito da igreja. Então, os homens precisam reconhecer que estão no espaço de privilégio e precisam dar voz às mulheres. Precisam ouvi-las, não só ofertando o espaço do púlpito, mas ouvir quais são os anseios, quais são as expectativas, quais são os olhares de mulher que permeiam a sua comunidade. Né? Os homens precisam, eles têm um dever moral diante do privilégio que tem nessa sociedade de tomar providências para que essas relações se equilibrem, né? Para que essas relações que estão desiguais, elas possam ficar um pouco mais equilibradas, né? E aí, pensar isso sozinhos, né? Porque também, às vezes, tem muitas políticas que os homens querem fazer em favor das mulheres sem as mulheres, né? Não, nada para mim sem mim, né? Eu ouvi essa frase uma vez, o Maurício Cunha também gostei muito. Não faça nada por mim sem mim. Então, se vocês querem construir alguma coisa com as mulheres, construam junto com as mulheres. Porque também uma outra coisa que é cultural e que às vezes os homens fazem então vamos fazer alguma coisa pelas mulheres, juntam os homens e vão pensar um jeito de empoderar as mulheres. Não, é com as mulheres. Chame as mulheres da sua comunidade, ouça as mulheres da sua comunidade. Pense em formas de promover espaços de poder a essas mulheres. Porque quanto mais... veja, a gente está falando de violência doméstica e eu quero repetir para quem chegou depois que violência doméstica é ponta de iceberg. Acontece violência em casa porque acontece violência estrutural em toda a sociedade. E essa violência estrutural homens e mulheres estão em lugares desiguais, né, na nossa sociedade. Então, quanto mais mulheres estiverem ocupando espaço junto com os homens, mais nós vamos estabelecer para a igreja uma mensagem de que é natural que homens e mulheres tenham voz que seja ouvida na mesma intensidade, voz que seja respeitada na mesma intensidade, visões de mundo que sejam respeitadas na mesma intensidade, posturas, leituras bíblicas e teológicas que sejam respeitadas na mesma intensidade. Então, eu acho que os homens precisam, sim, e são peça fundamental nisso, porque às vezes quem ouve também a gente falar sobre isso, fica achando que é um outro estigma do senso comum, né? Mulheres que fazem isso não querem os homens, elas querem só o domínio das mulheres, né? Elas querem acabar com os homens, elas não gostam de homem, essas coisas, sabe? Que o imaginário popular constrói para desqualificar a luta das mulheres, né? Não, nós queremos, como Deus fez, os homens e as mulheres de mãos dadas, juntos, para poderem construir juntos a vida em comunidade. Isso é urgente, né? Pensar sobre isso, falar sobre isso, discutir, colocar em prática, principalmente colocar em prática. Eu acho que é para ontem, como você mesmo falou aqui, né? Antes mesmo da gente falar sobre essa live, algumas pessoas já estavam comentando, sentindo falta, né? De como que não tem hoje debate sobre esse tema. E não é só na igreja, não. É em vários outros segmentos sociais, né? Como falta
a gente parar para debater esse tema, mas de uma forma de que venha mudar realmente as estruturas, né? Foi falado muito, a gente discutiu, debateu no grupo, né? Para quem também entrou depois, o Fórum Evangelho e Justiça tem aí várias lideranças, né? De várias igrejas, de várias tradições que se propõem a dialogar com relação à fé, justiça, direitos humanos. Então a gente falou também sobre a cultura do punitivismo, né? Que não é só a cultura, né? É o que a gente tem hoje em dia, mas como também faltam outras políticas, e eu não estou falando só do governo, mas de toda a sociedade, para abraçar esse tema, esse desafio, que é trazer uma igualdade de gênero, né? Pelo menos tentar, né? Uhum, uhum. Essa questão, a gente precisa lembrar, né, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de restauração, né? Então, nós absolutamente cremos na restauração, né? Nós temos um Deus que nos restaura, que nos redime, né? Um Deus que entre a destruir o malvado e redimir o malvado, decidiu redimir o malvado. E os malvados somos todos nós, né? Então, a mensagem do Evangelho é a mensagem da redenção. A gente só precisa ter cuidado para que a mensagem da redenção não acabe se configurando como justificativa para a violência e como justificativa para a gente manter as estruturas desiguais da nossa sociedade que estabelecem esses lugares desiguais entre os gêneros, né? Então, a mensagem da redenção não pode servir para a nossa passividade diante da injustiça. A mensagem da graça de Deus não pode ser usada para a nossa inércia. A mensagem da oração, né, não pode ser desassociada da nossa luta social pela justiça. Então, eu acho que essa é uma questão. No que diz respeito ao agressor, né, a mesma coisa, né? Então, nós desejamos a restauração, né, do agressor. E aí é preciso que a igreja também considere desenvolver pastorais para acompanhamento do agressor, né? Para que ele possa ser reeducado, né? Porque eu acredito muito, sabe, Fabiana, que a comunidade tenha esse papel pedagógico fundamental. Mas do que adianta a gente tentar fazer um trabalho individual com o agressor se toda a mensagem que a gente veicula, por isso eu vou voltar a isso, na comunidade, no púlpito, na escola dominical, no boletim, na revista que vai para a casa das pessoas, se toda a mensagem que a gente veicula reforça o lugar de poder que ele tem sobre a sua esposa, sobre a sua namorada, sua companheira. De que adianta eu estar lá no gabinete tentando falar com o agressor que a agressão é pecado, que ele não pode fazer isso com a mulher, se depois quando ele entrar no culto, na escola bíblica, na célula, no encontro de casais, vão reforçar para ele a mensagem de que ele tem poder sobre a mulher, de que ele é maior que a mulher, de que ele que ele é quem comanda, que ela tem que se submeter a ele no sentido de ser obediente. Então, aí a gente veja o trabalho... Isso de uma forma sutil, né? São piadas, são brincadeiras, né? São coisinhas pequenas, mas que vão solidificando aquele paradigma, né? Aquela parede, é um tijolinho naquele parede que precisa ser desconstruído, né? Então, o trabalho tem que ser sistêmico, né? Não posso tratar só, eu preciso fazer um trabalho sistêmico, isso passa por por isso que eu acho que isso é uma coisa de médio e longo prazo, um longo processo de conscientização da comunidade a respeito dessas realidades, passa pela mudança na pregação, né, mudança do material que vai para a célula, mudança do material da união feminina, passa pela mudança de consciências, para que a violência possa ser dizimada, porque, como eu disse, ela é só a ponta do iceberg. Agora, que a gente tem que ter, já a curto prazo, imediatamente, também uma pastoral que se preocupe na restauração do agressor, precisamos, né? Agora, o fenômeno da violência é extremamente complexo, né? Aliás, tudo que envolve o ser humano é extremamente complexo, tem dimensões culturais, sociais, psicológicas, religiosas, etc. Então, o agressor precisa ser tratado também pensando nesses múltiplos aspectos, encaminhar para o acompanhamento psicológico, acompanhamento social, para que a vítima não esteja sob a ameaça da sua vida.
vida, isso é importante. Às vezes é precisar de um período de afastamento do agressor para se verificar se ele está avançando. Então, ou seja, a gente tem N providências que precisam ser tomadas. Também, então, para não cair no punitivismo, então é só punir o agressor só, botar na cadeia também não resolve, né? O problema que é estrutural. Se a gente quer mudanças efetivas, a gente tem que pensar de forma sistêmica e pensar nos muitos passos que nós precisamos dar de mãos dadas com outros atores, né? Então, eu acho que também isso não é só a carga da igreja. A igreja tem que dar as mãos para outros atores sociais. A gente tem que se articular com outros movimentos, com outras organizações que atendem mulheres e vítimas de violência e homens agressores. A gente tem que se articular com o poder público, a gente tem que fazer um trabalho de mãos dadas, porque o problema é complexo, né? Então, atendimento psicológico, atendimento jurídico, atendimento social, tudo isso faz parte de uma teia complexa. Mas eu acho que por hoje, diante de tudo que esse clipe suscitou de discussão, só da gente pensar, né, uma forma de repensar a igreja e a mensagem que a igreja veicula e que é cúmplice da violência, eu torno a dizer, né, acho que alguém pediu para eu repetir a frase, né, muitas vezes a teologia pregada nos púlpitos das nossas igrejas é cúmplice da violência, reforça a violência ao fortalecer lugares desiguais para homens e mulheres. Então, só da gente começar a problematizar isso por hoje, eu já me dou por satisfeita. A gente também está caminhando para o fim da nossa live, que é só 1 hora, né? E daqui a pouco o Instagram vai cair. Então, assim, eu gostei muito de conversar com você sobre isso. Eu espero que todos que estão nos acompanhando também tenham gostado. E algo que eu gostaria muito de falar também é que, de repente, pessoas que estão passando por esse período, por essa situação de violência, estejam assistindo, né? Então, eu acho que é importante também a gente falar algo para essas mulheres que talvez estejam entre essas que a gente está relatando, né? Que sejam vítimas de violência. Que busque ajuda, que converse com aquela pessoa da igreja que você tem confiança, a liderança da sua igreja. Se chegar num ponto que você está vendo que vai culminar em algo que é agressão, enfim, denuncie, né? Tem aí o Disque 180, eu acho que, por mais que a gente muitas vezes adie esse passo, a gente também tem que falar que é uma ferramenta necessária e muitas vezes é a única possível para salvar uma vida, né? Então, eu acho importante também a gente, dentro das nossas igrejas, comunidades, também falar dessas ferramentas que estão disponíveis para que a mulher possa buscar ajuda, né? E Sim. Não existe mais aquela história de que casamento, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se mete sim. Né? Você precisa, se você ouvir, se você ficar sabendo, se você tem conhecimento, você não pode ser cúmplice que essa violência continue. Então, você tem que denunciar também, você tem que conversar, você tem que ajudar. E, claro, de uma forma que também você esteja seguro em fazer isso. Mas a gente não pode mais fechar os olhos. Nunca pôde, né? Mas é uma situação que já está chegando num limite já. E não se pode fechar os olhos nessas situações. É um vizinho que ouve, que tem medo de chamar a polícia e no outro dia a mulher amanhece morta. Então, a gente precisa se dar conta que é nossa responsabilidade também, como sociedade, trabalhar todo esse tema na sociedade e combater a violência contra as mulheres. Quero já agradecer, passar para as palavras finais aí da pastora. O fórum, nós do fórum vamos fazer outras lives ao longo desse mês. Sábado tem outra sobre esse assunto. Então, eu queria pedir para o pessoal seguir, que a gente vai avisando das lives que vão ter durante a semana, tá bom? Muito obrigada por todos vocês que nos acompanharam até agora. Obrigada, gente. A live vai ficar salva no meu perfil, né? É Eleenda Eriana, é um perfil que eu tenho junto com meu esposo, porque fui eu que abri, né? Então, só eu tenho condições de salvar. Então, vou salvar no nosso perfil, e aí você vai poder ter acesso. Eu quero agradecer muito a participação de todo mundo, quero agradecer a oportunidade me dada pelo fórum, né? Reforçar que o Fórum Evangelho e Justiça é um espaço democrático, onde nós dialogamos sobre a fé cristã e os direitos humanos, né? Uma preocupação nossa. Então, ele é um fórum de participação livre
para qualquer pessoa cristã que queira dialogar sobre a fé cristã e os direitos humanos. Então, qualquer pessoa que se interessar pode nos É um grupo perguntar também. aberto, né? É um Não é grupo fechado. aberto, exatamente, sobre esse diálogo, né? Então, a gente quer agradecer muito a participação de vocês, dizer que nesse pouco espaço de tempo não dá para a gente abordar todas as questões que envolvem a violência contra a mulher, mas eu queria só terminar falando isso, reforçando uma coisa que a Fabiana falou, né? A violência doméstica não é um problema particular e privado, ela é um grave problema social, né? O que acontece com uma mulher é o reflexo do que acontece com todas as mulheres na sociedade. É por isso que nós precisamos abordar isso nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, e enfatizarmos sempre que a mensagem do reino de Deus é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Se você é mulher e sofre violência, você tem a nossa solidariedade, nosso respeito. Eu quero, inclusive, me colocar à disposição para aquelas que dependeram, que precisarem de um ouvido empático, solidário e sem julgamentos, né? E qualquer coisa, meu Instagram está aqui à disposição de vocês e que Deus possa abençoar a sua vida. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, hein? Até a próxima. Tchau. Tchau.